Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise financeira da empresa Via Varejo, que tem como destaque aí, né, nesse grupo de empresas as Casas Bahia e a Ponto Frio também. Nós vamos fazer a análise 2020, ainda não foi apurado na sua totalidade, a gente vai trabalhar com o que nós temos, que é o ano, que é os 3 primeiros trimestres, né? E para fazer como uma análise comparativa, né? E a gente vai comparar com os anos anteriores para ser mais exato, de 2014 a 2020. Bom, vou começar aqui com a análise da DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício, ou seja, a gente vai analisar como foi o exercício desses 3 primeiros trimestres e os 3 primeiros trimestres dos anos anteriores. A gente começa aqui com a receita líquida, que é o total de vendas da empresa, menos algumas deduções, que são os descontos concedidos, devoluções e os impostos que vão sobre as vendas. Bom, a gente consegue analisar aqui que de 2014 a 2016 veio nessa queda, apresentando recuperação de 2017 e subindo um pouquinho em 2018, caindo aqui em 2019, mantendo praticamente essa onda aí, essa onda média aí de 2017 a 2020. Bom, a gente tem o custos bem vendidos aí para quem tem uma noção básica aí de análise demonstrativa do exercício, né? Uma noção básica aí de análise de balanço. O custos bem vendidos é praticamente um espelho da receita líquida. Quando a empresa ela vende menos, ela gasta menos na casa de compras, recompra lá dos seus produtos lá, dos fornecedores para revenda. Quando ela vende mais, ela tende a comprar mais para poder estar fazendo o seu estoque girar. Bom, a gente tem o lucro bruto, que é o primeiro resultado, a primeira apuração de resultado da empresa. Para a questão de avaliação, ele ainda não tem tanto peso assim, mas é o interessante que a empresa já apresenta lucro. Existem algumas empresas que já no primeiro resultado a situação está tão complicada que já no primeiro resultado já apresenta prejuízo. Bom, a gente tem as despesas, receitas e despesas gerais e administrativas, como o nome já diz, são outras despesas da empresa que não envolvem diretamente no seu processo comercial, ou seja, o processo operacional não está ligado diretamente com o seu principal ramo de atividade. Quando está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Quando está no patamar positivo, as receitas superaram as despesas. Não é o caso aqui da Via Varejo. As receitas, geralmente, quando a empresa vende algum ativo, e geralmente quando está raramente está no patamar positivo, é quando a empresa vende algum ativo de alto valor, uma frota de veículos, um imóvel dela de alto valor, enfim, um parque inteiro de TI. Às vezes ela renova o seu parque inteiro de TI e acaba leiloando os equipamentos que ela já tem. Mas assim, não foi o caso aqui desse período estudado, de 2014 a 2020. A empresa não vendeu nenhum ativo aí de alto valor. E as outras despesas da empresa envolvem aí manutenção predial, gastos com o pessoal do administrativo, folha salarial, campanhas de marketing, produtos de limpeza, ou seja, são outras despesas que a empresa tem que não está ligado diretamente no seu processo comercial, ou seja, não está ligado diretamente no principal ramo da empresa. Só envolve aqui as despesas questão organizacional. Bom, a gente tem o resultado operacional da empresa. Esse aqui, para a questão de avaliação, é considerado um dos mais importantes, porque aqui a gente consegue avaliar se a empresa teve prejuízo ou lucro só com as suas operações, antes de inserir nos resultados terceiros, como empréstimos, despesas e receitas financeiras e os impostos. Então, isso aqui é o famoso EBITDA ou Lagida, né? E a gente já consegue bater o olho aqui que de 2014 a 2018 ela apresentou lucro. Infelizmente aqui de 2014 a 2016 veio caindo bastante o lucro dela, veio num período descendente, apresentando uma recuperação em 2017, 2018 mantendo o mesmo patamar e em 2019 apresentando um pequeno prejuízo aqui
em 2020 apresentando uma recuperação surpreendente, mesmo passando por esse período de pandemia. A empresa apresentando bons números aqui em 2020. Olha essa curva acentuada aqui no resultado, né? Então ela apresentou um resultado muito bom operacional. O operacional da empresa em 2020 teve uma recuperação surpreendente, mesmo a empresa atravessando um período bem complicado e também se destacando da sua principal concorrente aí hoje de mercado, que é a Magazine Luiza. A Magazine Luiza em 2020 vinha numa recuperação, vinha numa subida bem forte em 2019. E em 2020 apresentou uma queda nessa linha. E de 2020, caso contrário da Via Varejo, que em 2019 vinha mal e apresentou recuperação forte em 2020. Bom, a gente tem despesas e receitas financeiras. Isso aqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Aqui envolve juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, o que ela ganha ou perde investindo em outras empresas, aí no caso investimento em ações, e variação cambial também, amortização e depreciação. Se está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Quando está no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas. Não é o caso da Via Varejo, sempre esteve no patamar negativo. E período pós período aqui, principalmente de 2015 a 2020, veio aumentando muito as suas despesas financeiras, apresentando a recuperação aqui em 2020, diminuindo um pouquinho as suas despesas. Bom, a gente tem um lucro antes do imposto. 2014, aqui é o lucro operacional, já deduzindo aqui as despesas que ela teve financeira. De 2014 a 2016 ela veio num período descendente, entrando no patamar negativo em 2016, apresentando recuperação em 2017 e mantendo o mesmo patamar em 2018, apresentando um prejuízo forte em 2019 e apresentando essa recuperação forte em 2020. Bom, a gente tem um imposto pago. Isso daqui é quando a empresa que ela paga, é o imposto que ela paga sobre o lucro dela. Se está no patamar positivo, quer dizer que ela pagou. Aqui os impostos é o imposto de renda e contribuição social. Ela passou por um período de crédito de imposto em 2017 e em 2019 foi o período que ela apresentou prejuízo. Bom, a gente tem o lucro líquido. Isso aqui é a última apuração de resultado no demonstrativo do resultado do exercício. Ela apresentou lucro em 2014, mas veio descendente até 2016, entrando no patamar negativo, ou seja, de prejuízo, apresentando recuperação em 2017. 2018 tendo uma pequena queda, quase tendo prejuízo, e esse prejuízo forte em 2019, apresentando recuperação em 2020. Bom, terminamos de analisar o demonstrativo do resultado do exercício, entrando na questão da estrutura de capital, falando um pouquinho da participação de terceiros. Isso aqui é o percentual representativo do total de dívida de empréstimos e financiamentos que a empresa captou em relação ao seu patrimônio líquido. Se for acima de 100%, quer dizer que o endividamento da empresa, o operacional da empresa, da sua maior parte está sendo operado com capital de terceiros, empréstimos e financiamentos. Se estiver abaixo de 100%, quer dizer que o operacional da empresa está sendo operado através de capital próprio que está contido lá, representado no patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas. Bom, batendo o olho aqui no gráfico, cadê a caneta aqui? Ó, isso aqui é a linha de 100%. O único período que o operacional da empresa foi operado com capital próprio foi em 2015, em 2016. Os demais anos, a sua maior parte foi operado com recursos de terceiros, ou seja, a empresa ficou alavancada, sendo o pior período aqui em 2019, praticamente aí uma alavancagem de 380% aproximadamente. Praticamente a empresa tem de empréstimos e financiamentos o triplo do que foi investido pelos sócios e acionistas, tendo essa recuperação em 2020, voltando aqui para um patamar de 150%, bem próximo do patamar de 100%. Bom, a gente tem a composição do endividamento. Isso daqui a gente avalia
o percentual da dívida da empresa que está a curto prazo e o quanto está a longo prazo. Ou se tiver acima de 50%, quer dizer que a maior parte da dívida da empresa está a curto prazo. Se estiver abaixo de 50%, quer dizer que a maior parte da dívida está a longo prazo e a menor parte está a curto prazo. O ideal é que a menor parte esteja a curto prazo, ou seja, o gráfico é legal de se ver sempre o gráfico está abaixo da linha de 50% e não é o que está ocorrendo aqui na Via Varejo. Essa aqui é a linha de 50%. Todo o período de 2014 a 2020 sempre esteve abaixo da linha de 50%. Ou seja, sempre a maior parte da dívida da empresa teve que ser paga no período de curto prazo. E quando ocorre isso, então a empresa tem que correr mais para poder fazer seu estoque girar mais rápido possível, para poder gerar caixa, para poder pagar em dia esses empréstimos e financiamentos. Caso contrário, se a maior parte da dívida estivesse a longo prazo, ela teria mais tempo para poder fazer o seu estoque girar. Bom, vamos falar da análise de rotatividade. Começando aqui com a rotatividade do estoque, quanto tempo o estoque aí fica parado depois que a empresa compra lá dos seus fornecedores e coloca em estoque, quanto tempo ele fica parado antes de ser vendido. De 2014 a 2017 veio numa linha crescente, chegando ao pico de 12, quase 13 dias. Tendo uma correção em 2019, ficando aí aproximadamente 10 dias parado em estoque e tendo essa subida forte em 2020, ficando aí aproximadamente 13 dias, muito por causa também da pandemia, que muitas lojas teve as lojas fecharam, né, por questão da pandemia. Então as empresas partiram mais pelo e-commerce, mas o e-commerce ainda não tem a mesma representatividade, importância ainda por enquanto, né, do que as lojas físicas. Mas querendo ou não, o e-commerce ajudou muito nesse período, mas não ajudou tanto ainda na questão da diminuição dos dias que um produto fica parado em estoque. Aí teve essa alta em 2020, acredito que em 2021 apresenta uma recuperação, né? Mas a gente passando por esse ano atípico, os estoques ficaram mais dias do que o normal parado os produtos ficaram mais dias do que o normal parado em estoque. Bom, a gente tem um prazo médio de recebimento. Isso aqui é quantos dias a empresa demora depois que efetua uma venda, quantos dias ela demora para poder receber dos seus clientes. A empresa vinha mantendo uma curva, o melhor período foi em 2014, ela demorou aproximadamente só 4 dias para poder receber dos seus clientes. Fez uma curvinha aqui de alta em 2016, chegando a um patamar de 7 dias aproximadamente. Essa ondinha foi diminuindo em 2018, chegando a um patamar de 6 dias aproximadamente. E em 2020 o prazo médio de recebimento aumentou muito, chegando a um patamar de 12 dias. Lembrando que a gente está passando pelo período atípico, muita gente acabou atrasando aí, muita gente acabou perdendo emprego. Lembrando que a Via Varejo vende principalmente para pessoas físicas, né? Então muita gente acabou perdendo emprego. Aí teve a questão do auxílio emergencial, muita gente acabou atrasando aí o pagamento das suas parcelas aí. Bom, a gente tem um prazo médio de contas a pagar. Quantos dias a empresa demora para poder pagar os seus fornecedores depois que ela compra os seus produtos lá para poder colocar nas lojas, colocar em estoque. A empresa demorou aqui 8 dias para poder pagar aproximadamente em 2014, sendo o melhor período, sendo o pior período em 2000. Não, perdão, pessoal, falei besteira. Aqui o ideal, quanto maior melhor. Então, quanto mais prazo a empresa demora para poder, quanto mais prazo a empresa tem para poder pagar seus fornecedores, melhor. Então, o pior período foi em 2014, foi 8 dias, melhorando a situação aqui em 2018, chegando aproximadamente a 17 dias, diminuindo um pouquinho o prazo em 2019, chegando ao patamar de 13 dias aproximadamente. E aumentando aqui um pouquinho esse prazo de pagamento em 2020, ficando no patamar de 15 dias aproximadamente.
Bom, aqui eu esbocei um gráfico que faz um comparativo do prazo médio de contas a pagar e o de recebimento. Essa linha mais clarinha aqui é o prazo médio de contas a pagar. E aqui o prazo médio de recebimento, essa linha mais clarinha, mais escurinha, é o prazo médio de contas a pagar. O ideal, aqui tá legal, o prazo médio de contas o prazo médio de recebimento. O prazo médio de recebimento deve ser inferior ao prazo médio de pagamento. E é o que a gente consegue analisar aqui, que o ideal é a empresa receber primeiro dos seus clientes para poder pagar seus fornecedores. Se a empresa paga primeiro os seus fornecedores e depois recebe os seus clientes, corre o risco da empresa ter que captar capital de giro, e capital de giros é empréstimos e financiamentos, e aumenta ainda mais a questão da alavancagem da empresa. Bom, vamos falar um pouquinho do índice de liquidez, começando com liquidez geral. Isso aqui é um comparativo que nós fazemos do total de ativo da empresa, tanto a longo prazo quanto a curto prazo, em relação ao passivo total da empresa, passivo circulante e o passivo não circulante. Ou seja, para cada R$1 que a gente tem de dívida, quanto que nós temos de ativo? Dívida, no caso, são os passivos, né? Aqui a gente tem a linha de 1. Se a linha, ou se o gráfico estiver acima da linha do patamar de R$1, quer dizer que o nosso ativo total supera o passivo, ou seja, a gente tem mais ativo do que passivo, ou seja, a gente tem mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar. Bom, 2016 foi o melhor período, chegando no patamar de 1,50 aproximadamente, aí vem numa linha descendente aqui, sendo o pior período de 2019, quase no patamar de R$1, ou seja, se chegasse no patamar de R$1, o que a empresa tem de ativo seria praticamente a mesma coisa do que ela tem de passivo, e subindo um pouquinho aqui a questão do ativo em 2020, chegando no patamar daí de 1,21, 1,22, R$1,22 aproximadamente. Bom, a gente tem o liquidez corrente, é praticamente a mesma análise, a única coisa que diferencia é que nós utilizamos o ativo circulante em relação ao passivo circulante da empresa. É a mesma coisa se estiver acima do patamar, daqui é o patamar de R$1, deixa eu tentar traçar a linha aqui, se estiver acima dessa linha vermelha, que é o patamar de R$1, quer dizer que o ativo circulante da empresa superou o passivo circulante. Se estiver no patamar negativo, que é no caso de 2017 e 2019, quer dizer que o passivo, as obrigações da empresa superaram o que ela tem a receber de bens e direitos, né? Então aqui o período de 2017 a 2019 foi um período ruim, 2020 foi um período bom para esse índice, né? 2016, 2015 e 2014. Bom, a gente tem a liquidez seca. Esse daqui é o ativo circulante menos os estoques, ou seja, a gente utiliza só as contas que se transformam em dinheiro com facilidade, que é no caso o caixa e a conta de investimentos, em relação ao passivo circulante. Aqui raramente fica acima de 1, raramente esse ativo seco supera o passivo circulante, mas o ideal é sempre estar próximo pelo menos de 50 centavos, pelo menos metade, né? Aqui é o patamar de 50%, de 50 centavos, tentei traçar aqui, mas o pior período aqui foi em 2017 e 2018, quase 10 centavos, ou seja, a empresa tinha 10 centavos para cada R$1 de dívida a curto prazo, e teve uma recuperação aqui em 2020, chegando próximo ao patamar de 30 centavos, ou seja, a empresa tinha 30 centavos de ativo para cada R$1 de dívida. Bom, a gente tem o índice de rentabilidade, a gente tem um giro do ativo para cada R$1 que foi investido no ativo total da empresa, quanto teve retorno de vendas, né? Bom, o melhor período aqui foi 2014, chegando a um patamar daí de 1,15 aproximadamente. Veio numa linha descendente aqui, chegando em 2016 a casa de 81 centavos aproximadamente para cada R$1 de ativo. E subindo aqui para R$1,10 aproximadamente em 2017, aí veio numa queda forte de 2017 a 2020, chegando num patamar aí de 63, 65 centavos
A empresa teve de retorno de venda para cada R$ 1 de ativo que foi investido no período. Bom, a gente tem a margem operacional. Aqui a gente utiliza, qual foi a margem de lucro operacional em relação ao resultado que a empresa teve só com as suas próprias pernas, só com as suas operações, né, a, sem o envolvimento aí da despesa e receitas financeiras dos impostos, ou seja, utilizando a margem do EBITDA. Qual foi a sua margem de lucro do total das suas vendas só com o seu operacional? 2014 foi o melhor período, chegando a 8,5% de margem de lucro. E tendo essa queda forte em 2016, chegando ao patamar de quase 2%. 2% e 2,3%, tendo uma leve recuperação, chegando ao patamar de 3%, mantendo o mesmo patamar em 2018. Entrando na margem negativa, teve prejuízo em 2019 e essa forte recuperação em 2020, chegando próximo aí ao patamar de 8% aqui. Bom, a gente tem a margem líquida, esse aqui é o lucro real. Quando a empresa vende o produto lá na loja, qual é a margem de lucro real de fato? Ou, no caso, a margem negativa, quando a empresa não lucra nada. E pelo contrário, às vezes a empresa até acaba pagando para poder vender. Que foi o caso aqui de 2016 e 2019, que foi quando a empresa ficou no patamar negativo. A empresa chegou num período que ela acabou pagando para poder vender, porque ela não teve lucro nenhum e pelo contrário ela teve prejuízo. Bom, o melhor período novamente foi 2014, chegou próximo a 3,8% de margem líquida, margem de lucro líquido, e veio nessa descendência aqui, chegando no prejuízo em 2016, apresentando uma pequena recuperação em 2017, voltando ao patamar de lucro, mas foi um lucro quase zero aqui, com 0,3, 0,5. O lucro caiu muito em 2018, ficou praticamente no patamar de zero, ou seja, a empresa nem lucrou e nem teve prejuízo, tendo esse prejuízo forte em 2019 e tendo essa recuperação surpreendente em 2020. E esse gráfico aqui da margem líquida, pelo menos 2020, está sendo surpreendente, que a gente está passando pela pandemia, muitas lojas fecharam e bem diferente da sua principal concorrente, que é a Magazine Luiza, que nesses 3 primeiros trimestres veio numa recuperação, veio com boa margem em 2019, só que a linha dela veio caindo. O vídeo está aí no canal, quem quiser acompanhar, vocês podem assistir também para fazer esse comparativo. Mas a gente está falando da Via Varejo. A Via Varejo aqui em 2020, nesses 3 primeiros trimestres, teve bons resultados aqui, apresentando um forte lucro, uma boa recuperação. Bom, pessoal, a gente termina a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais. Quem puder também estar deixando aquele like, já contribui demais para a continuidade do projeto. Quem quiser que seja avaliado outra empresa, aí deixe nos comentários. Um grande abraço, sucesso a todos, até o próximo vídeo.